A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 17 de Atos, versículo 10. Vamos ler juntos? Espero que você também faça a sua leitura da Bíblia, tá? De toda a Bíblia. Se você quiser acompanhar a leitura do livro de Atos, nós estamos lendo o livro de Atos. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas de classe nobre e não poucos varões. Paulo, ele tinha vindo de Tessalônica, onde ele tinha sido perseguido por causa do Evangelho. E o povo queria prender ele, bater ele, matar ele lá em Tessalônica junto com Silas. E eles foram para a Bereia, uma outra cidade. E é muito rico que aqueles de Bereia que conheciam a palavra, eles liam a Bíblia, que é o que eu estou fazendo um convite para você também ler a Bíblia. E eles examinavam a Bíblia e comparavam aquilo que estava na Bíblia com aquilo que o apóstolo Paulo ensinava, para ver se era verdade ou mentira, para ver se estava de acordo com a vontade de Deus ou não. E muitos aqui, olha, seguiram a Paulo porque confirmaram que o viver de Paulo, o evangelho que Paulo pregava, era de acordo com a Bíblia. E que aquele Jesus Cristo que Paulo estava apresentando era o Messias enviado de acordo com as Escrituras. E você é um irmão bereano? Ou você come qualquer comida que te dá? O melhor mesmo é nós fazermos a comida. Nem que não saia muito bom o arroz, o feijão, mas foi você que fez. Você vai aprender, você vai continuar fazendo até ficar delicioso e as pessoas vão querer sempre comer da sua comida. Os irmãos bereanos eram assim. Eles examinavam as Escrituras, olhavam a palavra de Deus, as profecias, viam aquilo que as pessoas que falavam das coisas de Deus, se era de acordo com a palavra de Deus ou não. E muitos creram no Senhor, lá de Bereia. Vamos ler aqui o que aconteceu a partir do versículo 15 do livro de Atos 17. E os que acompanhavam Paulo e o levaram até Atenas. Agora Paulo chegou em Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Não existe um pecado na Bíblia mais abominável do que idolatria. Você pode ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, Deus ele vai condenar, ele vai odiar, ele vai amaldiçoar a idolatria e aqueles que praticam e aqueles que ensinam idolatria. Idolatria é qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida. Seja uma pessoa, seja um time de futebol, ou seja imagens mesmo, de gesso, de papel, de ouro, de prata, onde as pessoas prestam reverência àquele pedaço de ser inanimado, daquela matéria que não tem vida. E muitas vezes fazem aquilo lá em memória de Deus. Leia Êxodo capítulo 20 e vê o que o próprio Deus falou sobre isso. Não é para fazer isso. Isso é abominação. Isso é uma afronta. Em vez de você adorar o Criador, você vai adorar coisas que Deus que criou. Metal, ouro, prata, madeira. E lá em Atenas, as pessoas eram idólatras ao extremo. Ainda bem que eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Veja aqui. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, esses são os estudiosos, são os pensadores, tá vendo? Os filósofos, os psicólogos, os psiquiatras, os psicoanalíticos, é o pessoal que entende da mente. Olha bem. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo. Uns diziam,
que quer dizer este paroleiro? Aí, chamou Paulo de paroleiro. Estava tirando uma graça ainda com a cara de Paulo. E outros? Não, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Mas Jesus não é um Deus estranho, Jesus é Deus. Jesus é Deus vestido de carne. Jesus é o Espírito Santo ressuscitado, que Jesus ressuscitou, é o mesmo Deus. É o Criador dos céus e da terra. E tomando, levaram ao Areópago, levaram ao teatro, para fazer uma conferência, uma reunião lá, fazer um discurso, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Perguntaram para Paulo. Pois coisas estranhas nos trazes ao ouvidos e queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, Paulo estava falando para os filósofos lá, para o pessoal da alta lá, vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos altares. Servia a Deus da água, Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas, Deus do vento, Deus do fogo, Deus de tudo quanto é coisa. Que é tudo idolatria. Ainda fizeram um altar e colocaram assim: bom, nós adoramos tudo quanto é tipo, vai que tem um Deus que a gente não está sabendo. Aí Paulo falou: esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu estou falando para vocês, que é Jesus Cristo, Deus, o Criador e o Espírito Santo. Olha o que Paulo fala: Jesus Cristo é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quantas vezes já foram ensinado para você: vamos para a igreja comigo? Não importa qual religião. Aí te leva você para dentro de um salão de reunião, onde tem uma plaquinha lá na frente, ou está escrito, ou gravado, igreja fulano de tal. Aquilo é um templo. Diz para você que lá é a igreja, que Deus mora lá. E o que está escrito aqui? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não mora, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, quando ensinam você que um templo religioso é a igreja, é mentira. Pede para essas pessoas que falam isso para você e que te levam para um templo dizendo que é igreja, para eles lerem para você Atos 17 e 24. Deus não mora em casas que homem faz. Nem na minha casa, aqui ó, de alvenaria, Deus não mora. Onde que Deus mora? Ele habita dentro de mim, no meu espírito, e no teu, se você já creu e chamou ele para dentro de você. Então o templo do Espírito Santo são as pessoas que têm a vida de Deus. Eu sou o templo e você também é. E nós não somos dois templos, porque Deus só mora em uma casa. Você consegue morar em duas casas ao mesmo tempo? Se você tiver 10 casas, você consegue morar ao mesmo tempo nas 10? Não, Deus também. Então a igreja é algo espiritual celestial. Todas as pessoas na face da terra que já morreram, que estão vivos, que vão nascer e vão crer no Senhor Jesus, é que é a igreja. Mas as pessoas que nasceram, morreram, vivo, que vai nascer, que não vão crer no Senhor, não é a igreja, não é o templo de Deus. 25. Nem tampouco é servidos por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá vida, respiração e todas as coisas. E de um só, está falando de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. 27 de 17 de Atos. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de você, Ele está até na sua boca. É só você chamar para dentro. Ó Senhor Jesus, Ele entra dentro de você. Aí você se torna a igreja. Mas as pessoas estavam adorando o Deus Sol, está lá no Sol, aquilo é uma fantasia. Deus da Lua, não, mas Deus, o Criador do Sol, da Lua, Ele está até na sua boca. Mas Ele não entra em você se você não chamar. Você precisa invocá-lo.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Aí. Você quer ser salvo? Ó Senhor Jesus, entra no meu espírito. Você se tornou a casa de Deus. Você não precisa ir em mais nenhum templo chamado de igreja, que as religiões disseram que é, porque não é, porque você é a igreja. Agora você mesmo pode conversar com Deus, audível, pessoalmente, interiormente. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. 28. Porque nele, em Cristo, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra ou artifício da imaginação dos homens. Você é pedra? Você é pau? Você é madeira? Você é gesso? Não, porque você é a geração de Deus. Se você não é pedra, pau, madeira, então Deus é pedra, pau e madeira? Não. Deus é o Espírito que dá vida, o Criador. Você é a geração, você foi gerado, criado por Ele. Você é a imagem dele. E você é algum pedaço de pau? Por isso que Jesus está falando aqui na palavra. Que os atenienses faziam isso. Pegavam as coisas materiais, pedras, e faziam imagens para si. E diziam que aquilo lá era o Deus tal. Isso é idolatria, é pecado. 30. Não. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ah, mas eu aprendi assim desde quando eu nasci, minha mãe ensinou assim, meu avô. Tem gente que fala assim, ó, o meu avô, meu tataravô, minha mãe, meu pai viviam e eu vou morrer assim. Então você é um ignorante. E eles também são ignorantes. Por quê? Porque fizeram as coisas a Deus errado, achando que era para Deus e era pecado. Mas e agora que você está ouvindo a palavra, você vai continuar fazendo? Aí vai pesar sobre você, porque agora você entendeu a palavra. Mas se você entendeu que aquilo era uma ignorância, que você fazia sem entendimento, olha o que está escrito aqui no versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então você se arrependa. Como que eu me arrependo? O que é arrependimento? É parar de fazer uma coisa. Ah, eu bebo demais, vivo bêbado, me arrependi. Para de beber. Aí isso é arrependimento. Ah, você entendeu que agora essas coisas é pecado, abominação a Deus, de idolatria. Para de fazer. Adora a Deus, Ele é Espírito. Só você chamar, Senhor, eu estou aqui, quero te adorar. Ele vai falar, eu também estou aqui, vamos bater um papo. Olha, isso é uma adoração no Espírito, dentro de você. 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Você sabe que dia é esse que Jesus vai julgar o mundo? Na volta dele. Antes que ele volte, tem 7 anos para se cumprir o livro de Daniel. 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação. E aí é o último dia que Jesus vai voltar. Todos serão julgados. Eu e você. Ah, mas eu sou de Cristo. Você vai ser julgado primeiro. Porque na vinda de Jesus, só os que morreram com Deus, os vivos com Deus, que creem no Senhor e têm Ele dentro de si, é que serão arrebatados e julgados nos ares. Lá em Tessalonicenses será estabelecido o tribunal de julgamento de Cristo. Para saber se você tem Cristo? Não. Se você está no tribunal dele é porque você é dele. É para saber se você se arrependeu dos pecados ou não. Se você foi fiel àquilo que ele pediu para você fazer ou não. E cada um vai ter a sua recompensa, além da salvação que a pessoa já tem, porque está no tribunal de Cristo, ele foi salvo. Mas aí vai começar a era do reino milenar de Apocalipse. Os servos de Deus, depois do julgamento, que forem considerados fiéis, vão ser reis para reinar com Cristo pela eternidade. É um reino celestial. E os servos de Deus que não foram fiéis, nunca serão reis, serão só reino, povo de Deus. E quem não é de Deus? Só depois do milênio, em Apocalipse, no trono branco, é que vão ressuscitar. Mas não é do trono de Cristo, é do trono branco, vão ser jogados dentro do lago de fogo pela eternidade, junto com o diabo e os seus anjos.
Em qual julgamento você vai estar? No primeiro ou no segundo? Se você tem Deus, é no primeiro. Você vai ser abençoado ou você vai sofrer uma disciplina do Senhor? Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, os filósofos, os estudiosos, os estudados, os teólogos. Olha, será que ressuscita mesmo? Nós nunca vimos ninguém ressuscitado. Hein? Os apóstolos que pregaram, viram. Paulo viu. A luz apareceu para ele lá em Damasco. Todos os discípulos do Senhor viram ele ressuscitado por 40 dias. Ele se deixava ver e se ocultava. Hoje ele está oculto. 33.